Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. A aula de hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me solicitam demais. A gente recebe muito e-mail solicitando informações sobre o assunto da aula de hoje. A gente vai aprender a criar rankings utilizando funções DAX, pessoal. Então muita gente me manda, poxa Garcia, legal, já tenho aqui meu volume de vendas, mas eu queria saber qual é a posição de determinado produto em relação aos outros, ou a posição de determinada loja em relação às outras. Como é que eu faço para ranquear vendas? A gente já tem uma videoaula aqui no canal que ensina a utilizar uma função DAX, que é a função RankX, ou RankX, né, em português, para criar uma coluna calculada que faz um ranking. Vocês estão vendo aqui no vídeo que, se vocês quiserem aprender a criar uma coluna calculada para fazer ranking, clica nessa videoaula, tá pessoal? Mas aqui agora, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a criar um ranking utilizando medidas, legal? Muita gente também me perguntou semana passada, Garcia, você não tem feito mais aula de Power BI? Pessoal, todas as aulas de Power Pivot servem no Power BI. Power Pivot, linguagem DAX, é a linguagem que o Power BI usa. Muita gente também começa a usar o Power BI sem ter a base de Power Pivot, Power Query e Power View, que é o Self-Service BI do Excel. Só se você já trabalhar com BI. O correto é você começar pelos suplementos de BI do Excel, aprender para que cada um deles serve, para depois migrar para o Power BI, pessoal. Não adianta tentar dar o passo maior que a perna. Eu costumo dizer no curso presencial, é como se você quisesse sair do maternal e ir para a faculdade direto. É querer sair do Self-Service BI do Excel, não passar por ele e ir direto para o Power BI, que é a faculdade. Não dá, pessoal. Aprendam Self-Service BI do Excel primeiro. Power Pivot, Power Query, Power View. Quando vocês estiverem experts nessas três ferramentas, vocês vão estar trabalhando muito bem com o Power BI. Legal? Então, na aula de hoje, a gente vai usar o Power BI para criar funções DAX, mas assim como o Power Pivot serve no Power BI, essa aula também serve no Power Pivot e no Power View, para poder montar os gráficos. Ok? Então, as funções DAX a gente monta no Power Pivot e os gráficos a gente monta no Power View quando a gente está usando o Self-Service BI do Excel. Nesse caso, a gente está usando o Power BI, vai ser tudo feito dentro do próprio Power BI. Legal? Então vamos lá. Lembrando, esse arquivo, ó, PBI11, criando o ranking, está disponível para download, para que você acompanhe a aula junto comigo. Então entre lá no nosso link, na página inicial aqui do canal, download, pasta de trabalho, e faça o download desse arquivo, para que você acompanhe junto comigo, professor Garcia, a resolução do exercício. Legal, pessoal? Bom, então quando vocês baixarem esse arquivo, vocês vão ver que nós temos uma única base de dados aqui. Ó. Então clicando aqui ao lado direito, nossa área de dados, nós temos uma tabela chamada F-Vendas. Essa tabela tem 4 colunas. Loja, data da venda, quantidade e valor da venda. Legal, pessoal? Reparem que quantidade e valor da venda são colunas onde nós temos números e por default o Power BI trabalha essas colunas fazendo somatórios quando disponibilizados na nossa área de gráficos. Só que eu sempre oculto essas colunas numéricas da visão do Power BI, de relatório. Tá vendo? Ó? Tudo que tem esse somatóriozinho são colunas numéricas. O Power BI identificou e já vai fazer uma soma se eu arrastar essas colunas na minha área de relatório. Só que quem faz soma, quem usa essas colunas direto aqui no relatório, são aqueles que ainda não sabem trabalhar com medidas e não sabem por que as medidas são importantes. A gente fala sempre muito disso nos cursos presenciais. Então eu já oculto essas colunas para que a gente não corra o risco de trazer as colunas para cá e perca performance. Legal? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é uma medida para saber qual foi a minha quantidade total de produtos vendidos. Ou seja, eu vou fazer uma soma dessa coluna quantidade aqui da minha tabela F-Vendas. Legal? Então vamos clicar aqui na tabela F-Vendas com o botão direito, nova medida, ou podemos vir aqui nesse campo aqui, ó,
nova medida. Também serve, tá bom, pessoal? Tanto faz. Então, ó, medida. Bom, primeira medida que a gente vai criar vai ser em cima dela que a gente vai trabalhar o ranqueamento. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual foi a quantidade total de produtos vendidos. Então, vou criar o nome da medida aqui, ó. Quantidade, produtos vendidos. Legal. E como a gente falou, eu preciso achar a soma da coluna quantidade da tabela Fvendas. Então, soma, em inglês sum, tab, minha tabela Fvendas da coluna quantidade. É essa aqui, fecha parênteses, enter. Pronto, pessoal. Eu já tenho agora, eu já descobri quanto eu tive de venda por produto no geral. Legal? Vou vir aqui na modelagem. Isso aqui é um número inteiro, então vou classificá-lo como um número inteiro e colocar um separador de milhar para ficar bacana. Vamos criar aqui agora um gráfico para a gente ver esses números aqui. Então, eu vou criar um gráfico de coluna. Esse aqui. Vou trazer a minha medida. Ó, repare que fica uma calculadora aqui, ó, quantidade para valor e loja para o eixo. Pum, tá aqui, pessoal. Eu já tenho a minha quantidade total de vendas por loja, tá, pessoal? Quantidade total de vendas por loja. Então, se eu der um zoom aqui, ó, vocês já vão ver aí todas as lojas com quantos produtos foram vendidos em cada loja. Legal? Lembrando o seguinte, pessoal, a gente agora está aqui, eu estou usando a versão do Power BI, a versão agora de maio, a última versão que saiu no finalzinho de maio. Nós estamos aqui, eu estou gravando essa aula dia 1º de junho, vou postar amanhã, dia 2, mas essa versão nova do Power BI já tem algumas melhorias bem interessantes. Uma delas é esse cara aqui, ó, esse campo aqui, ó, dicas de ferramenta, pessoal. O que é isso? Quando você passa o mouse sobre uma coluna, repare que ele aparece ali, ó, algumas informações. Nesse caso, a loja, que foi o que a gente colocou no eixo, e a quantidade de produtos vendidos, que foi a nossa medida. Mas nada impede, pessoal, que a gente faça que a gente inclua novas informações nesses tooltips, nesses balõezinhos que se referem ao que o mouse está sendo mostrado no painel. Então, se você quiser criar qualquer tooltip novo, você pode arrastar o campo aqui, ó, para dicas de ferramenta. Legal, pessoal? Você vai exibir alguma coisa nova. Vou pegar a data de venda aqui, eu vou trazer para cá, ó, dicas de ferramenta. Olha o que acontece agora quando eu passar o mouse. Tá vendo? Ó? Ele está me dizendo que 68 datas de vendas englobaram os 190 produtos vendidos. No caso da loja Jardim da Penha. Na caso da loja Lagoa, 135 datas de venda. Legal? Então, tudo que você arrastar aqui por dicas de ferramenta vai ser mostrado no seu balãozinho. Você vai ter mais informações sendo mostradas. Lembrando que isso é uma atualização do Power BI, agora do final de maio. Só está disponível nessa versão. Nas versões anteriores, ele só mostra o que você traz para o eixo, legenda e valor. Legal, pessoal? Bom, então já criei meu gráfico. Já tenho aqui as minhas vendas por loja. Bacana? Agora eu vou criar a medida básica. É saber qual é a posição de cada loja dessa em relação ao número de produtos vendidos. Então, primeiro eu vou criar uma tabela. Criar uma tabelinha aqui. Bacana. Vou trazer a loja. Então, aqui todas as minhas lojas. Deixa eu abrir aqui um pouco para caber na tela. E também vou trazer a minha quantidade de produtos vendidos que a gente acabou de achar. Bom, então ele fez essa mesma informação que está aqui no gráfico abaixo. Ele acabou de mostrar, deixa eu tirar o título do gráfico aqui. Bom, beleza. Ele acabou de mostrar aqui detalhado, tá, pessoal? Então, se eu quiser ampliar a visão, tá aqui, eu amplio a visão e eu vejo a quantidade de produtos vendidos por loja. Bacana? Então, ó, se você bater o olho aqui, você vai ver, ó, qual foi a loja que vendeu mais produtos. Opa, Lapa, 464, ó, Rio Azul, 466. Essa é a primeira loja, foi a que vendeu mais. Então, agora a gente vai criar uma coluna para descobrir de todas as lojas qual foi a primeira que vendeu mais produtos, a segunda, a terceira, a quarta
e assim por diante. Legal? A gente vai criar nosso primeiro tipo de ranking aqui. Então, naquela aula que eu citei no começo, eu ensinei a fazer através de uma coluna calculada. Assistam a outra aula que também é muito bacana. Agora a gente vai fazer através de uma medida, tá? Bom, então, F-vendas é a minha tabela, nova medida, vamos criar uma medida nova. O nome da medida vai ser top 10. Beleza. Bom, então, pessoal, a função DAX que faz rank pra gente é a função rankx. Então, vamos digitar aqui, ó, rankx. Olha aí, ó. Repare que dos 5 argumentos que a função rankx me pede, apenas os 2 primeiros são obrigatórios. Os demais argumentos estão entre colchetes, são opcionais, tá? A gente vai preencher apenas os 2 primeiros. Bom, eu quero fazer um ranking de vendas por loja. Então, minha primeira informação é tabela. Qual é a tabela que eu vou usar? Eu quero usar a tabela F-vendas, tá aqui. Só que se eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai pegar toda a tabela de vendas e à medida que eu usar a minha expressão, ele vai começar a filtrar a tabela independente dela ser toda ou não. Ou seja, ele não vai estar considerando a tabela toda para fazer o ranking. Quando você começar a filtrar, ele vai filtrar a tabela também e ele nunca vai conseguir comparar cada loja com todas as lojas, para você saber o ranking das vendas. Então você tem que travar esse primeiro argumento da função rankx, para que ele consiga comparar a expressão com a tabela toda, travada. A expressão é o próximo argumento. Então, em vez de eu falar F-vendas, eu vou usar a função all, para poder travar o nome da tabela das lojas. Então, vai ser F-vendas, campo loja. Dessa maneira, junto com a função all, eu estou dizendo para a função rankx que ele sempre vai estar fazendo contas, considerando todas as vendas de todas as lojas. Legal? Por isso eu estou fazendo a função all aqui. Então, o all F-vendas loja é a minha tabela. Estou garantindo que ele sempre vai pegar todos os dados. Ponto e vírgula. E agora, se ele me pede a expressão. Bom, pessoal, a gente já fez a medida. Eu já sei quantos produtos foram vendidos por loja. Então, a expressão que eu quero comparar com todas as lojas já está pronta. Eu vou chamá-la. Abre colchete, está lá, ó, a expressão quantidade de produtos vendidos, com a calculadorazinha. Assim como fica aqui na F-vendas. Então, tab, fecha parênteses, enter. Meu rankx está pronto. Quando eu pegar agora aqui o meu top 10 e arrastar para a minha tabela, bum, olha lá, pessoal, o que aconteceu. Vamos lá, ó. A loja Rio Azul, que teve 466 produtos vendidos, está em primeiro. Ele fez o ranking para a gente, ó. A loja Lapa, 464, está em segundo. Tá vendo? Então, o rankx acabou de dizer para a gente qual loja vendeu mais, qual loja vendeu menos, e montou esse ranking automático para nós. Legal, pessoal? Bom, agora eu vou fazer uma outra medida. Se aqui a gente mostrou a posição de cada loja, em que lugar ela ficou, agora eu quero ver somente a quantidade vendida dos top 10. Então, em vez de aparecer lá 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a posição, eu quero que apareça a quantidade de produtos vendidos de acordo com a posição da loja. Legal? A gente vai criar uma outra medida. Vamos lá. F-vendas, nova medida. Vamos lá, pessoal. Então, a medida que eu vou criar agora vai ser um ranking de quantidade top 10. Então, em vez de aparecer posição de 1 até, deixa eu ver a última posição que tem aqui, 17. De 1 até 17, vai aparecer os valores dos produtos vendidos de acordo com a posição. Vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, vou usar a função if, a função C. E aqui no Logical Test eu vou apresentar para vocês uma função muito importante no Power Pivot e também no Power BI, que é a função Reason e Value. O que essa função faz, pessoal? À medida que você vai usando um slicer ou uma segmentação de dados, né? Esse carinha aqui, ó,
À medida que você vai usando uma segmentação de dados para filtrar determinado elemento no seu painel, essa função reason e value, ela vai fazer um teste lógico para você. Então, se o elemento filtrado que você apertar for um valor único, quando ele filtrar, essa função vai retornar verdadeiro para a gente como resultado. E se não tiver nada filtrado, ou se esse elemento filtrado não for único, não for distinto, ele vai retornar falso. Ou seja, a função reason e value já é um teste lógico. Ela já está verificando para a gente alguma coisa que vai dar verdadeiro ou falso. Então, esse teste lógico da minha função C vai ser essa função. Então, ó, reason, tem reason e filter e reason e value, tá vendo? Eu vou usar reason e value, ok? Beleza. E qual é o argumento que a gente quer verificar se está filtrado ou não? São as lojas. A gente não está fazendo nosso ranking por loja. Então, o elemento que eu quero filtrar é loja, fvendas loja. Legal? Vou fechar meu parênteses. Beleza. Então, pessoal, esse reason e value das lojas, para saber se a loja que está filtrada é única ou não, já é meu teste lógico. Ponto e vírgula. Então, todo teste lógico nos traz verdadeiro ou falso como resultado, certo? Então, se tiver filtrado e a loja for um valor único, o que eu quero que retorne como verdadeiro? Beleza, eu quero que ele retorne o rank X, só que não é a posição de 1 a 17, eu quero que ele retorne o número da venda. Então, agora eu vou fazer, para o meu valor verdadeiro, eu vou fazer um outro if, para retornar esse valor para a gente. Então, if rank X, função que a gente usou agora há pouco. Novamente, rank X, tabela, vai ser a minha all, igualzinho nós fizemos, fvenda, loja, fechei meu all, ponto e vírgula, a expressão é a quantidade de produtos, a gente já fez, beleza, fechei parênteses. Então, ó, o meu teste lógico do meu novo if é o rank X, que está preenchido agora, e ele tem que ser menor ou igual a 10. Eu quero saber o top 10, né? Então, de 1 a 10, eu vou mandar esse rank X filtrar para mim somente o que for menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Se esse rank X der verdadeiro, se meu teste lógico der verdadeiro, o que eu quero que ele me traga como resultado? A quantidade de produtos vendidos. Ou seja, se for de 1 a 10, traz o valor de produto vendido de 1 a 10. Legal? E se for falso, eu quero que ele me retorne vazio. Então, função blank. Beleza? Fechei o meu if. Legal? Fechei o meu outro if. Tá pronto. Aí você pode perguntar, poxa, Garcia, mas esse primeiro if, você só informou o valor verdadeiro, que foi esse cara aqui, ó. Esse é o verdadeiro do primeiro if. E o falso? Falso é opcional. Eu não vou preencher o falso porque eu não preciso preencher ele agora para essa situação. Legal? Então agora está pronta a continha. Vou dar Enter. Beleza. Vamos aqui na modelagem colocá-lo em formato numérico inteiro. Beleza. Vamos arrastar aqui agora. Olha o que vai acontecer. Pô, olha lá, pessoal. Ele trouxe para a gente somente os produtos vendidos dos 10 primeiros. Tá vendo? Ó? 8, 10 e 4 é a posição. Ele trouxe os produtos vendidos. 2, 6, 7, 8, 9 trouxe os produtos vendidos. 3, 5 e 1 trouxe os produtos vendidos. Legal? Então é uma outra maneira de você fazer o ranking. Se você não tivesse a coluna quantidade de produtos vendidos aqui na frente, só tivesse o top 10 e o ranking do top 10, você estaria realmente só exibindo os valores dos 10 primeiros. Bacana, pessoal? Ah, Garcia, e se eu quisesse preencher somente os 5 primeiros? Vim aqui, ó, alterava, em vez de 10, põe 5. E dá Enter, pronto. Ele traz só os 5 primeiros. Legal, pessoal? Muito fácil, né? Quando você vai aprendendo a trabalhar com as funções DAX, você vê realmente o poder que uma única medida faz, sem coluna auxiliar, sem aquele trabalho de ficar inventando um monte de moda, você já consegue resolver os seus problemas. Bacana? Bom, então tá aí. Vamos voltar aqui. Beleza. Então já temos aqui esse gráfico. Já temos esse gráfico. Agora eu vou criar, já que a gente criou o top 10 aqui, ó,
de vendas, eu vou criar um outro gráfico, um top 10 de vendas. Vou criar um gráfico aqui, ó, de barra. Vou trazer o meu rank top 10 para valor. Vou trazer loja para o eixo. Pô, pessoal, olha que legal. Vou colocar ele aqui, ó. E vou mandar ele ordenar pela loja que vende mais. Então, ó, classificação por rank top 10. Clica aqui nos 3 pontinhos. Pá! Tá lá, pessoal. Ordenadozinho seu gráfico pela loja que vende mais e assim por diante, ó. Tá vendo? É uma outra maneira de você apresentar. Aqui você apresentou todos os produtos vendidos independente da ordem, independente do ranking. Aqui você já está apresentando todos os produtos vendidos por loja, mas já ranqueado e ordenado. Legal, pessoal? Bacana, né? Agora eu vou criar uma última medida mais elaborada para a gente fazer o seguinte. A gente vai criar um outro gráfico aqui e só vai trazer os valores do ranking que a gente quiser. Então, eu quero ver só os 2 primeiros colocados. A gente vai clicar lá num slicer que a gente vai criar, uma segmentação de dados, o número 2, e ele só vai mostrar no gráfico os 2 primeiros. Se eu clicar no número 8, vai mostrar os 8 primeiros. Se eu clicar no 5, vai clicar os 5 primeiros. Legal? Só que para isso, pessoal, a gente tem que criar uma tabela para que esse ranking passe a existir. Bom, se a gente está falando sempre aqui de 10, top 10, eu vou criar uma tabelinha, uma informação rápida, que é outra coisa que muita gente me pergunta aqui no canal. Garcia, tem como eu inserir dados no Power BI? No Power BI tem. No Self-Service BI do Excel, você tem que inserir esses dados no Excel, numa planilha, transformá-los em tabela e mandá-los para o Power Pivot. Legal? Aqui no Power BI não, você vem aqui, ó, página inicial, inserir dados, ó, dentro do grupo de comando dados externos, você vai clicar, beleza, a gente vai inserir os dados aqui, legal? Então o nome da minha tabela vai ser DTOP, e eu vou criar aqui um rankzinho bacana, o nome da coluna vai ser Top N, bacana, e aí a gente vai criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Criei meu rank. Show de bola. E agora eu vou editar. Então ele vai adicionar esses dados agora no nosso modelo de dados. Aqui, ó. Abriu o Power Query do Power BI. E aqui a única coisa que a gente tem que fazer é promover o cabeçalho, né? Então vamos lá, usar a primeira linha como cabeçalho, Top N, de 1 a 10. Bacana. Vamos ver aqui. Tipo de dado, ele está como texto, tem que botar ele como número inteiro. Beleza. Vou fechar. Pronto. Já tem uma nova tabelinha criada, vai aparecer ela aqui, ó, DTOP. Legal? Então é essa tabelinha que vai ajudar a gente a criar agora o nosso slicer automático para que só exiba no gráfico a posição que a gente quiser de acordo com a quantidade de produtos vendidos por loja. Legal? Então vamos criar uma nova medida. Fvendas, nova medida. Vamos lá. Vai ser rank, quantidade, top N. Por que top N, Garcia? Porque o N é o número que você vai escolher para ver se é top 1, se é top 3, se é top 4, se é top 10. Legal? Então, o nome da medida é essa daí. E ela é muito parecida com a medida que a gente acabou de criar, usando a função ReasonInValue. Legal? Só que agora a gente vai usar mais uma outra função para poder fazer essa brincadeira funcionar. Bom, então primeira coisa, if, meu teste lógico. E novamente eu tenho que verificar se é um valor único ou não, o meu top N, de 1 a 10. Ou seja, quando eu selecionar 1, ele tem que pegar só o primeiro. Quando eu selecionar 10, ele tem que pegar só o 10º. Então o meu ReasonInValue, que a gente vai criar agora, no outro foi por loja, aqui vai ser por posição. Legal? Então ReasonInValue vai ser o meu DTOP top N, que é a coluna onde estão as posições de 1 a 10 da tabelinha que a gente acabou de criar, que é a DTOP. Então DTOP top N, esse é meu teste lógico. Se tiver valor único, ele vai retornar verdadeiro. Se não tiver, ele vai retornar falso, ponto e vírgula. Qual vai ser o valor que a gente vai retornar se for verdadeiro? Vai ser o rankX. Então, if rankX. Bom,
preciso pegar todas as nossas lojas. Então, all, e travar, né? All fvendas loja, beleza, ponto e vírgula, minha expressão. De todas as lojas eu quero avaliar a quantidade de produtos vendidos. Eu já fiz essa conta, então chama ela. Ó. Abre colchete, quantidade de produtos vendidos. Beleza? Fecha parênteses. Na outra medida, a gente colocou que elas tinham que ser menor ou igual a 10. A gente botou o valor fixo lá. E aqui não. Aqui o valor vai ser móvel. Vai ser o valor que você selecionar, de 1 a 10. Então, para isso, pessoal, a gente vai usar uma função chamada values. O que ela faz? Ela cria uma tabela nova, tirando qualquer valor que exista repetido. Ou seja, ela cria uma tabela de únicos. É isso que a função values faz. Então, em vez de ser menor ou igual a 10, que é o valor fixo que a gente fez na outra, vai ser menor ou igual a values lá da tabela top do campo top N. Porque é lá que a gente escolhe os valores. Então, vai ser menor ou igual a values, tá aqui, beleza, da tabela de top N. Desse jeito a gente está garantindo que o valor que a gente escolher vai ser único, sem repetição. Legal? Então, ponto e vírgula. Se o meu rankx, se esse cara aqui todo, até aqui, que é o teste lógico do meu if, for verdadeiro, ou seja, se eu tiver escolhido um valor único lá, quero ver só o primeiro maior de venda, o terceiro maior de venda, o que eu quero que apareça quando eu fizer isso? Eu quero que apareça a quantidade de produtos vendidos. Então eu vou chamar aqui, E se não tiver, ou seja, se eu não tiver marcado nenhum item no meu slicer, na minha segmentação de dados, eu quero que apareça blank. Beleza? Fechei o parênteses do meu primeiro if, fechei outro parênteses do meu segundo if, enter. Beleza, pessoal, tá pronto. Então agora eu vou colocar em número inteiro. Beleza. E vamos criar aqui nosso gráfico. Deixa eu diminuir esse aqui. E vamos criar nosso gráfico novo aqui. Vai ser um gráfico de colunas. Beleza. Vamos trazer nossa medida que a gente acabou de criar, que é a top N, essa aqui, para valores. Não, mas tem que selecionar o gráfico, né, Garcia? Vamos lá, né? Ajuda. Beleza, top N, repara que não apareceu nada. Legal? E para o eixo eu vou trazer loja. Também não apareceu nada. Aí você pergunta, uai, Garcia, e aí? Cadê os dados? Lembrem, pessoal, a gente criou essa medida para trazer os dados somente que você selecionar, da posição que você selecionar. Então a gente vai criar agora aqui um slicer, uma segmentação de dados, com as posições. Tá lá, de 1 a 10. Deixa eu arrumar aqui os dados para não ficar embolado. Então legal, eu quero ver somente os 3 primeiros. Cliquei, tá lá, pessoal, os 3 primeiros... as 3 primeiras lojas com mais produtos vendidos acabaram de aparecer no nosso vídeo. Bacana? Quero ver só a primeira. Beleza, só a primeira. Quero ver as 7 primeiras. Vendo, pessoal? Então reparem que quando você sabe usar as funções DAX, quando você sabe o que você está fazendo, aqui a gente consolidou algumas características importantes do DAX. Preciso travar um determinado valor para que as minhas comparações sempre sejam feitas com o total, para que esse total não seja filtrado junto com o que a gente escolher. É a função all. Alguém me perguntou em alguma videoaula aqui do canal essa semana, eu falei, vai ver, acho que foi o Michael, vai ver a função all que ela vai resolver seu problema. Logo depois ele retornou e falou que resolveu. Então all, pessoal, quando você quer travar os dados todos. Legal? A reason e value é uma função de teste lógico, assim como a isFiltered é uma função de teste lógico, a isBlank é uma função de teste lógico. Ele verifica se aquilo ali está acontecendo e retorna verdadeiro ou falso. Você não precisa botar a função igual a alguma coisa, você não precisa comparar com nada. Ela mesma já é a comparação. Nesse caso, a gente estava comparando
se o valor que estava filtrado é único ou não. Legal? Então aqui ela veio e perguntou, opa, esse valor 2 aqui é único, não tem repetição, então deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, ela foi lá na função, ó, deu verdadeiro, ela veio na função e exibiu o que pra gente? Quantidade de produtos vendidos. Legal? Então, ó, if reason value é o meu if, deu verdadeiro, ele fez a continha toda e trouxe quantidade de produtos vendidos pra gente. Legal? Quando não tem nada selecionado, ó, dá falso, e falso traz vazio. Legal? Então, outra coisa bacana, reason e value, teste lógico. E por fim, a função values, né, que ela cria uma tabela pra gente somente de valores únicos, sem repetição, valores distintos. Legal? Essa tabela você não vê, você está criando lá na sua medida, o Power BI e o Power Pivot está deixando essa tabelinha lá dentro do DAX para poder fazer as continhas para a gente. Bacana, pessoal? Então agora a gente tem aí, vocês aprenderam 3 maneiras diferentes de criar rank usando DAX Functions de Power BI e Power Pivot. Legal? A outra maneira, uma quarta maneira, está lá naquela videoaula que eu citei no comecinho aqui desta aula. Bacana, pessoal? Então, obrigado novamente pela presença. Se você gostou da aula, aprendeu alguma coisa, clica no curtir, ajuda a gente a divulgar esse vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Será um prazer encontrá-los, seja aqui online, seja nos nossos cursos presenciais ou em consultorias. Um abraço a todos. Tchau, tchau.